Pois bem, meus irmãos, então, prosseguindo no estudo de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 13. O apóstolo Paulo e Barnabé acabaram de ser separados para a obra missionária em Antioquia. Eles caminharam 40 quilômetros e pegaram um barco para a ilha de Chipre. Ok? O versículo 5 diz: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. Bom, Salamina era a primeira, vamos dizer, o primeiro porto, né, a primeira região, melhor dizendo, o primeiro porto que eles encontravam quando partiam de Antioquia. Então, ou seja, atravessaram, chegaram na ilha de Chipre, terra, né, de Barnabé, que certamente conhecia bem a região. Então eles já vão nessas sinagogas. Você veja, toda cidade que eles chegarem da Europa, até a cidade de Roma, diz a história que haviam judeus até no extremo do mar Mediterrâneo, que era a Espanha, e a história diz que havia um judeu do outro lado, né, do mundo, na Pérsia, na Babilônia, no Egito, na África, em todos os locais haviam judeus. Então, eles chegando agora na ilha de Salamina, na ilha de Chipre, na praia de Salaminas, ali eles já anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. E a mensagem inicial eram os judeus. Por quê? Você pode pregar a salvação aos gentios. A pregação aos gentios significava o quê? O apóstolo Paulo dizia, olha, todos esses deuses aí que você acreditou, na verdade estão errados. E vai explicar sobre o Deus de Israel. E quando eles iam pregar ao judeu, a pregação era outra. Era dizer, olha, você aguarda o reino de Deus? Você acredita nas profecias? Sim, eu acredito. Pois bem, a profecia se cumpriu. O Messias chegou, só que as nossas autoridades, corrompida por Herodes, corrompida por Roma, rejeitou e matou o Messias. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, que eu mostrei para vocês. Toda a pregação do apóstolo Pedro era sempre o tema ressurreição, mas Deus ressuscitou dos mortos. Essa era a pregação para o judeu. Olha, o Messias chegou, só que a maneira como nós esperávamos o Messias, o tipo de reino que ele vinha implantar, não era esse reino que nós esperávamos, um reino físico, é um reino espiritual, porque o Messias foi morto. Essa, então, era a mensagem dele, tá ok? Pois bem, então pregava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador, ou seja, além dos dois que o apóstolo Paulo, que a igreja separou, Paulo e Barnabé, João foi junto com eles para os auxiliar. Mais à frente nós vamos falar sobre o retorno de João, né? Pois bem, então um comentário no livro, eu coloquei aí até esse versículo 5 e comento. Paulo e Barnabé anunciam primeiramente aos israelitas que Jesus é o Messias. Ainda que a Bíblia não tenha declarado o tema da pregação de Paulo e Barnabé, com certeza na mensagem cristocêntrica. Tinha que ser, porque a mensagem era, olha, mude a sua interpretação sobre como será a vinda do Messias. Na verdade, a vinda do Messias ocorreu assim, assim, assim. Então, aqueles que esperavam o reino de Deus, ok? Saiba que o reino de Deus começou, o Messias chegou. O comentário prossegue. Os anos de 47 a 49, período da primeira viagem missionária, foram difíceis para os israelitas. Roma era governada pelo imperador Cláudio, que reinou de 41 a 54 depois de Cristo. Esse imperador, ele chega a expulsar os judeus de Roma. Os judeus viviam numa situação difícil. Os judeus viviam uma situação difícil, porque na terra deles, quem reinava sobre eles não era um israelita. Quem reinava sobre eles era um edomita, um indivíduo que eles odiavam. Os governadores também que eram colocados eram homens que a história diz que eles provocavam os israelitas, né?
Tem caso, por exemplo, na história, nesse período que nós estamos estudando, quando a gente estuda história de Israel, que um governador sempre provocando os israelitas. Aí, certa vez, ele falou com eles, né? Recebeu uma comissão de judeus pedindo paz. Ele falou, tudo bem, vocês querem paz? Eu quero uma prova, então, de vocês. Você vai juntar aí muito do povo, muitos israelitas, e vão para o caminho saudar uma comitiva que está chegando de soldados, né, liderada por soldados, né, de alguma autoridade romana. E aí o povo, tudo bem, sacerdotes, os rabinos, né, os fariseus, todo mundo falou, vamos lá, vamos obedecer, vamos demonstrar para eles que nós queremos paz. Só que o governador deu ordem para quando os soldados chegassem, ele chegasse jogando o cavalo em cima, atropelasse as pessoas e aqueles que reagissem, eles matassem com espada. Para ver como eles provocavam. Então, nesse período, vamos considerar a perseguição, de uma certa maneira, até diminuir, porque os judeus estão, cada dia que passa, eles estão mal vistos pelos romanos, então eles não vão ter o direito de iniciar uma perseguição religiosa, né? Alguém que não estava criando problema. Eles vão inventar que Paulo criava tumulto, mas era mentira, eles não tinham justificativa. Bom, o comentário prossegue. Um profeta havia anunciado uma grande fome nos dias do imperador Cláudio, que é esse imperador atual. Atos 11, versículo 27 e 28, né, que nós lemos, diz: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Segundo a história, a fome está acontecendo nesse período, né? Estamos no ano 46, 47, né? A fome acontece no ano 46. Ou seja, os judeus estavam vivendo um período de grande dificuldade, né? Pobreza, infelizmente um rei que não gostava dos judeus e os judeus não gostavam deles, os romanos também perseguindo, foram expulsos de Roma, e ainda acontece dessa fome, né? Que atingia os judeus, porque a maioria deles viviam como camponeses. A maioria deles viviam como camponeses, porque para agradar Herodes tinha que se corromper, né? O comentário ainda no livro prossegue. Após atravessar a ilha de Chipre, com uma extensão aproximada de 120 quilômetros, chegaram ao porto de Pargos e ali navegaram até Perge, onde iniciaram a evangelização. Bom, então eles saíram de Antioquia, 40 quilômetros, agora caminham mais cerca de 100 quilômetros para pegar um outro navio. Provavelmente eles fizeram esses 100 quilômetros, acredito, os antigos caminhavam, às vezes em um dia, no máximo 2 dias faziam esses 100 quilômetros. Okay? E era numa ilha, o centro da ilha era montanhoso, então eles precisavam passar por lugares difíceis mesmo. Bom, eu coloquei um mapa aí para vocês, descrevendo. Então, eles pregaram em Salaminas, okay, anunciaram o evangelho naquela cidade, tendo Marcos como cooperador. Agora atravessaram a ilha e chegaram a Pargos. Okay? Eu comento aí no livro, colocando o propósito dessa viagem missionária. O propósito dessa primeira viagem missionária era abrir aos gentios a porta da fé. Eles estão começando pelas sinagogas, mas através das sinagogas o alvo é chegar também nos gentios. Mas era mais fácil chegar nos judeus, porque os judeus, todo sábado, eles se reuniam na sinagoga, aí o apóstolo Paulo vai poder chegar e pregar a mensagem. Olha, o Messias já veio. É claro que isso vai gerar conflito, vão ter autoridades, né, que cuidavam, né, de uma determinada sinagoga que não concorda e vai perseguir o apóstolo Paulo. Bom, esse propósito eu tirei de Atos 14, 27, que diz: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como
abriram aos gentios a porta da fé. Ou seja, isso aí relatando o fim da obra missionária. E aí já no ano 49 mostra esse propósito. O comentário no livro prossegue. Nesta primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé levaram o evangelho às seguintes cidades da região das Galácias, considerando, né, da ilha de Chipre, né, também Salaminas, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra. Então, onde eles estavam pregando o evangelho. Então, nessas cidades, eles vão seguir o padrão de evangelização, começando pelas sinagogas, mas alcançando a todos.